Olá, chegou a hora de você ficar mais bem informado. Veja os destaques desta edição. Telefonia celular lidera o ranking de reclamações no Procon de São Paulo. Rabiscos criminosos. Veja as consequências da pichação. Crescimento de franquias no Vale do Paraíba está acima da média nacional. E ainda, pesquisa revela que em 2020, mais 6 milhões de brasileiros terão 60 anos de idade. Essas e outras notícias, agora. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial. As empresas de telefonia lideram queixas nos Procons da região. Este ano, o Procon de São Paulo aplicou multa de mais de 20 milhões de reais às 4 maiores operadoras. O motivo foi o descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, que determina as empresas a oferecer informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços. A dificuldade de sinal e a demora no atendimento estão entre as principais reclamações dos consumidores às operadoras de celular. Foram mais de 40 minutos que essa consumidora teve que esperar quando tentou fazer um cancelamento de serviço. A ligação cai, você fica na espera muito tempo, fica ouvindo música, aí um atendente passa para o outro, diz que não é o local certo para cancelar. Eles enrolam, falam que vai melhorar o serviço e não melhora nunca. Esse outro consumidor tenta falar em outra cidade, mas não consegue. O que está acontecendo? Não dá sinal nenhum. Nem eu tento ligar para lá e não consigo receber nenhuma operadora. Sempre tem essa dificuldade? Sempre. Na era da tecnologia, celular sem internet não serve para quase nada. É bem complicado. É mais do que um aparelho telefônico, é a minha agenda, são os meus compromissos, é o meu meio de contato com os meus amigos. E o que acontece quando a velocidade da internet é reduzida? Eu fico um pouco irritada. No mês passado, o Procon de São Paulo aplicou multa administrativa em mais de 20 milhões de reais às 4 principais operadoras por descumprirem o Código de Defesa do Consumidor, que determina que as empresas devem oferecer informação clara e adequada sobre produtos e serviços. De acordo com o Procon, diminuir a velocidade da internet é permitida, mas tudo tem que estar no contrato. Valdomiro levou um susto quando recebeu a fatura da conta do celular. Além do valor das ligações do mês, veio também uma cobrança à parte de cerca de R$ 300 de consumo excedente de internet, que, segundo ele, nunca utilizou. Isso, eu não cheguei a usar, não usei. Não da maneira que eles falaram, né? Porque, para mim, eu teria que ficar o dia inteiro, praticamente, para poder fazer esse gasto de internet, né? Mesmo depois de ter pedido o bloqueio do serviço, a cobrança indevida continuou e veio na fatura do mês seguinte. O problema só foi resolvido quando o assessor recorreu ao Procon. É ridículo uma empresa falar para você que lá consta que eu usei. Se eu falo que eu não usei, eles que têm que provar que eu estou mentindo. Só no ano passado, aqui no Procon de Mogi das Cruzes, foram registradas 1.678 reclamações relacionadas à telefonia móvel. O número de queixas contra as operadoras de celulares lidera o ranking da lista de reclamações. E foi por causa do alto índice de reclamações dos consumidores que a operadora Vivo foi multada pelo Procon de Mogi das Cruzes em mais de 8 milhões de reais pela baixa qualidade de sinal oferecido ao município. De acordo com o diretor do Procon, o valor da multa está dentro do normal. Esse não é um valor excessivo, é o valor de praxe. Então, tudo nos leva a crer que, se a defesa deles não prevalecer, esse valor venha a ser aumentado. Segundo o diretor, mais de 70% das reclamações de telefonia celular na cidade são referentes à Vivo. Há uma base, há uma sustentação, essa multa não saiu do nada. Hoje no Brasil existem cerca de 300 milhões de aparelhos celulares. Além da má qualidade de sinal, esse consumidor comenta sobre a dificuldade de atendimento às reclamações. Você liga lá, fica 10 horas pendurado no telefone e não consegue nenhuma resposta. Fomos conferir o tempo de espera do atendimento de uma das operadoras. Já fizemos um contato com a Vivo e agora a gente vai saber quanto tempo demora para que eles nos atendam. Esperamos 1 minuto, 2, 5 e só fomos atendidos depois de 10 minutos. Oi, Carolina, é Paulo César.
Carolina, eu gostaria de saber por que demorou tanto tempo para eu ser atendido. Como? Por que demorou tanto tempo para eu ser atendido? É porque são várias ligações que a gente recebe por dia, é por isso que a linha fica congestionada. Aí fica complicado atender todo mundo. Como? Aí fica complicado atender todo mundo. É porque a gente recebe várias ligações por dia. Procuramos a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que tem a função de fiscalizar as empresas de telefonia no país. Quem nos atendeu foi o Arnaldo, coordenador de Relação do Consumidor. Ele explica quais são as principais reclamações recebidas pela agência. Chegam diversas reclamações, mas as mais recorrentes são prestação de serviço, cobertura de sinal, contas são as principais. Após o consumidor informar a Anatel notifica a prestadora e a prestadora ela tem um prazo de 5 dias úteis para resolver a demanda do consumidor. Caso isso não ocorra? Caso isso não ocorra, o consumidor ele pode ainda recorrer ao PROCON, ao Juizado Especial Civil, subsequentemente. As reclamações na Anatel podem ser feitas pelo telefone 1331 ou pelo site anatel.gov.br. Outra forma de reclamar é pelo aplicativo Anatel Consumidor, lançado recentemente e que já pode ser baixado em smartphones ou tablets. Mas é importante que o consumidor primeiro reclamar na prestadora. E se ele não for atendido, ele pode usar o nosso aplicativo, que é gratuito. O repórter setorial recebe aqui na bancada o advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Cataldi, muito obrigado por você vir aqui mais uma vez compartilhar seus conhecimentos. E eu já pergunto, por que a telefonia celular, esse assunto, é o campeão nos PROCONs aqui no Brasil? Ora é reclamação de conta que vem a mais, ora gente que é colocada no PROCON sem nunca ter tido telefone daquela companhia. São as mais diversas reclamações que você possa imaginar. É crédito que você bota no telefone e acaba antes do que estava avançado. É demais e a agência reguladora peca, né? Porque as agências reguladoras vieram, né, na frente dos bois. Elas vieram depois que o processo foi implantado. A fiscalização é competência da Anatel? É competência da agência reguladora, né? Ela tem que fazer isso. Fora isso, as reclamações individuais feitas direto nos PROCONs e no Ministério Público também pode acontecer. Mas o órgão a que você deveria dirigir em primeiro lugar, é realmente a agência reguladora. Então, a agência, na sua opinião, a Agência Nacional de Telecomunicações poderia ser mais rigorosa nessa fiscalização? Mais incisiva, né? Mais incisiva. Agora, existe pouca fiscalização, na sua opinião, localmente? Eu nunca vi. Você conhece algum fiscal? É a mesma coisa, né? Todo mundo fala das pesquisas de opinião. Eu nunca vi, nunca fui perguntado por ninguém sobre uma pesquisa e não conheço ninguém que tenha sido perguntado sobre uma pesquisa, né? Então é um troço que pegam 2.000 pessoas para fazer as perguntas no universo de 200 milhões de habitantes. A mesma coisa a fiscalização. Você não vê, eu nunca vi fiscal nenhum dessas empresas. E nessa situação, como é que fica o consumidor? Ele vai recorrer a quem? O consumidor tem meios de recorrer. Quando ele recorre ao PROCON, tem eficácia. Ainda é o melhor caminho? Ainda é o melhor caminho. E o juizado? O juizado tem sido muito pequenas eficiente. causas? Agora é juizado especial, né? Especial. O juizado especial tem sido muito eficiente e, inclusive, condena no dano moral, que é uma sanção também, um plus na sanção que é efetuada. Então, o consumidor que está se sentindo lesado, prejudicado, ele deve ir imediatamente ao PROCON. Mas ele deve levar documentos ou basta a sua reclamação verbal? Como ele deve proceder? Ele deve também procurar a agência, porque a agência, quando é procurada, ela tem algum tipo de atitude a tomar. Mas o PROCON é também interessante, fundamental. Ele deve levar a documentação que eventualmente possua, mas, em princípio, pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a sinceridade do consumidor é presumida. Então, a empresa que tem que provar o contrário. Cataldi volta daqui a pouquinho, comentando um outro assunto bastante importante na nossa bancada. O assunto agora é educação. O especialista Gabriel Aquino comenta a importância das ações paraeducacionais no desenvolvimento do ensino brasileiro. Olá, falando sobre educação. Hoje o tema é sobre
ações positivas ou ações benéficas para a educação. No nosso país, nós temos várias instituições chamadas ONGs, organizações não governamentais, que têm feito um trabalho que eu chamo de paralelo à educação, uma instituição paraeducacional. Essas instituições, normalmente, elas surgem dentro dos bairros e cidades onde há uma carência ou uma ineficiência do Estado no sentido de prover maiores condições para que haja uma ampliação da educação. Recentemente, eu ouvi uma entrevista de um jovem de 25 anos que, vendo a necessidade do seu bairro e da sua cidade, criou uma ONG para trabalhar com atividades de reforço escolar em matemática e língua portuguesa. Esse jovem, apesar de tão novo, uma visão empreendedora, mas uma visão de um cuidado especial pela sua cidade. As ações paraeducacionais acontecem em todo o Brasil. Temos várias instituições locais, comunidades de pessoas, comunidades de bairros, instituições religiosas que têm feito um esforço para melhorar a educação do nosso país. Se faz necessário, temos jovens como esse jovem de Niterói, de 25 anos, que procurou e sentiu a necessidade da sua cidade, do seu bairro em especial, e proveu junto a colegas da universidade, amigos de curso de engenharia, de letras e de outras áreas do conhecimento, e que se mobilizaram até início dentro da sua própria casa para ajudar as crianças e os jovens no seu bairro. As ações pela educação se fazem necessárias num estado onde temos essa ineficiência. Então, queridos jovens que têm um ardor, têm um desejo grande em ajudar no crescimento do país, lutem pela educação, procurem mover ações que auxiliem esses jovens e crianças a serem melhores preparados para a sociedade. A seguir, o programa estadual quer melhorar a vida de quem precisa conseguir um emprego. Os detalhes depois do intervalo. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet.